no capítulo 37. No versículo 1 em diante, onde nós fizemos a leitura bíblica, tem um texto bastante interessante, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Irmãos, hoje eu quero pregar dentro de um tema chamado do vale à restauração. Amém? Do vale à restauração. Meus irmãos, todos nós temos, acredito, temos celulares conectados, estamos conectados 24 horas na internet. E a gente tem visto, o que eu vou falar aqui não é segredo para ninguém. Mas nós temos visto, irmãos, situações que têm ocorrido dentro da igreja, dentro das igrejas de modo geral. A gente tem visto o esfriamento da obra de Deus. A gente tem visto pessoas que têm enfraquecido, pessoas que têm se afastado dos caminhos do Senhor. E a gente tem visto, irmão, além disso, muitos escândalos acontecendo dentro da igreja. Que infelizmente pessoas que não estão envolvidas em tais situações, quando vê determinada situação, resolve se afastar, acaba generalizando. E também isso aqui é questão eclesiástica dentro da igreja. E a gente também vê, irmãos, que tais situações deploráveis têm ocorrido no meio da família. Por que no meio da família, pastor? Porque a família, irmão, é um projeto santo de Deus, que é através da família que há a multiplicação. Quando Deus deu a ordem ali para Adão crescer e multiplicar e dominar sobre toda a terra. E a gente vê, irmãos, que Satanás ele tem lutado dia após dia, jogando pessoas da família, destruindo famílias, colocando drogas, álcool e agora os jogos online, né? Essas bets aí, que foram todas legalizadas, que nós conhecemos como o jogo do tigrinho. E isso tudo, irmãos, tem trazido mazelas no meio da família. E a gente tem visto uma luta grande, incessante de crentes, pedindo para que Deus venha trabalhar, restaurar, para que Deus venha mostrar alguma solução para que as famílias, para que sua família venha a ser restaurada. E a gente acha que tais situações que a gente vê hoje, irmãos, pastor, isso aconteceu agora. Essas situações que o senhor citou aí, são situações que começaram a acontecer de 10, 20 anos para cá. Outras pessoas que não conhecem a Bíblia, ou que não leem a Bíblia, vão dizer que é o governo X ou o governo Y, que é o presidente A, que é culpa do presidente B. Não estou aqui inocentando ninguém. O que eu quero dizer é que situações como essa que eu citei aqui vem acontecendo desde os primórdios da era da humanidade, desde os primórdios da igreja. Isso
vem acontecendo. E aqui a gente vê uma história bastante interessante que se passa aqui no livro de Ezequiel. E quando a gente para meditar na história de Ezequiel, a gente vê que Deus, ele levanta Ezequiel num período onde Jerusalém tinha sido invadida e havia sido levado em cativeiro para a terra de Babilônia. Ezequiel, que antes do exílio, desde a sua mocidade, ele foi treinado e educado para ser sacerdote, para assumir os trabalhos sacerdotais dentro do templo do Senhor. Mas por ocasião das mãos de Deus sobre Israel, que estava corrupto, que havia se corrompido, Deus permite que Nabucodonosor, com o maior exército da terra na época, que era o exército babilônico, invada a cidade de Jerusalém, matou muitas pessoas e levou outras em cativeiro, sendo um deles Ezequiel. E quando a gente começa a ler o livro de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel estava entre os cativos de Jerusalém, ali em Babilônia. E a Bíblia diz que ele estava à beira do rio Quebar, começo da noite, deitado, quem sabe olhando para as estrelas, lamentando, ou quem sabe querendo e tentando entender o porquê Deus permitiu tamanha tragédia no meio do povo. E ali a Bíblia conta que Ezequiel teve visões dos céus. E depois dessas visões, ele ouve uma voz que dizia: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E a Bíblia conta que Ezequiel obedece, se coloca de pé e ele começa a ouvir a voz de Deus. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel a gente vai ver Deus falando: Ezequiel, eu te envio aos filhos de Israel, que pecaram, inclusive no dia de hoje, eles pecaram contra mim. E Deus fala que Ezequiel, o que revela, o que Ezequiel havia de fazer no meio do povo. Deus revela a mensagem que Ezequiel iria ministrar para o povo de Israel. Mas só que tem um porém, que é aqui que você vai entender o porquê nós pregamos na nossa família, o porquê nós pregamos na igreja, o porquê nós pregamos na nossa casa, e muitas das vezes ninguém ouve. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, tu vai ministrar a palavra, tu vai lá para os filhos de Israel e tu vai pregar a palavra para eles. Mas quando tu pregares, eles não te darão ouvidos, porque eles são de semblante duro e são obstinados. Olha o que Deus falou. Aí você fica imaginando que sentido tem Deus mandar eu pregar, mesmo ele sabendo que ninguém vai dar ouvido à pregação que Deus está mandando eu ministrar. A gente pergunta, quantas vezes já não fizemos esta pergunta: mas Deus, que lógica tem ministrar para uma pessoa que o Senhor já está dizendo que não vai dar ouvidos? Aí Deus, ele mostra, fala para Ezequiel: Ezequiel, eles não te darão ouvidos, porque eles são casas rebeldes. Ou seja, rebelião, ou se rebelaram contra Deus, pecaram, caíram em desgraça e corrupção diante do Senhor. E a Bíblia conta, irmãos, que Deus falou, ainda falou para Ezequiel: quando tu pregar, eles não te darão ouvido, mas se eles morrerem nos seus pecados, sendo que tu não avisares de seus erros, o sangue deles eu cobrarei de ti. Olha o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, tu vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Mas eles estão pecando, eles precisam ouvir que eles estão pecando, porque se eles morrerem, a culpa é tua se tu não ministrar. Amém?
Aí, irmãos, a gente começa a entender o porquê. A gente precisa pregar a palavra, porque a gente precisa abrir a boca e anunciar a Jesus Cristo. Mesmo quando muitas das vezes a gente prega e não dão ouvidos. A gente prega e ninguém liga. A gente prega na nossa casa, prega com a família, prega na igreja, prega na rua e ninguém ouve. Ou seja, ninguém dá ouvido. Ouvidos ouvem, porque não são surdos, mas não dão ouvidos à palavra de Deus. E aqui, irmãos, a gente vê que Deus, Ele entrega o ministério profético na mão de Ezequiel. Ezequiel começa a pregar, Ezequiel começa a ministrar, Ezequiel começa a pedir para que o povo se arrependa, para que o povo volte a adorar, para que o povo volte a cultuar a Deus, para que o povo volte a manter comunhão com Deus. Chegou o momento que aconteceu que Deus havia dito para Ezequiel: Ezequiel, eles não vão te dar ouvidos. Aí Deus mostra para Ezequiel o motivo deles não darem ouvidos a palavra de Ezequiel. A Bíblia conta aqui no capítulo 37 que Deus arrebata Ezequiel em espírito e leva Ezequiel até um vale aonde tinha ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. E aqui, irmãos, que eu quero trazer algo especial para todos nós. Primeiro ponto: Deus nos leva ao vale para nos mostrar a realidade. Verso 1 e 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ossos sequíssimos, igual aqueles ossos que quando você pega ele se esfarela nas mãos. Ou seja, o estado que estavam os ossos relata que já havia anos e anos que aqueles cadáveres estavam sobre a face do vale, pois eles não estavam mais em decomposição, não tinha mais nada, só tinha ossos sequíssimos que se esfarelava quando pisava. E a gente vê aqui, irmãos, que Deus mostra o motivo da mensagem de Ezequiel está sendo ignorada, porque eles estavam mortos. Amém? Ou seja, Deus mostra a realidade da vida de cada pessoa. Aí, irmãos, fica aquela questão: por que eu não posso parar de pregar? Porque eu não posso, mesmo que ninguém me dê ouvidos, porque eu não posso parar de anunciar a Jesus? Porque Jesus, Ele está mostrando a realidade, que eu preciso pregar, que eu preciso profetizar, mesmo que ninguém me dê ouvidos, eu preciso continuar fazendo. Por isso que no capítulo 2 de Ezequiel, Deus fala: Ezequiel, filho do homem, ponte em pé, porque eu falarei contigo. Deus está dizendo: Ezequiel, sai da tua zona de conforto, sai do lugar onde tu estás, te coloca de prontidão, tenha atitude, fique de prontidão, fique de pé, porque eu falarei contigo. Às vezes a gente acha: poxa, Deus fala comigo, porque Deus não está falando comigo, porque nós estamos deitados, não no sentido literal, mas nós estamos relaxados. Nós temos a Bíblia, mas não lemos a Bíblia, e ficamos pedindo: Senhor, usa um vaso, traz uma pessoa de fora, traz uma pessoa de algum lugar para falar comigo, quando nós temos a Bíblia na nossa casa e a gente não lê. Estamos tão acomodados, mas tão acomodados, que muitos só pegam na Bíblia no dia para ir para a igreja, e quando pegam, não há mais aquele momento de comunhão, de leitura, de alimentação espiritual. E quando eu não me alimento espiritualmente, eu enfraqueço. E quando eu enfraqueço, se eu não resolver a questão da minha fraqueza, eu vou subir. Preste atenção aqui.
Segundo a ciência, o ser humano, se não me falha a memória, ele consegue ficar até 7 dias, parece. Até 3 dias, 3 a 4 dias, sem beber água. Sem tomar água. Se não me engano, sem se alimentar, só tomando água, é até 7 dias. Passou esse período, eu vou enfraquecer. Eu vou entrar em inanição. O meu corpo, os músculos vão começar a atrofiar. Eu vou perder massa muscular. Eu vou emagrecer. Eu vou ficar seco. E vai chegar uma hora que a falta do elemento que hidrata o meu corpo, do alimento que fortalece e traz nutrientes, não vai ter mais como meus órgãos trabalhar. E eu cairei com falência múltiplas, ou seja, morrerei. Se eu não alimentar o meu corpo, eu morro. Se eu não cuidar da minha saúde, eu morro. Por que eu não cuido da minha vida espiritual também? Através de leituras, de orações, de congregar, de estar em comunhão com Deus e com a igreja. Aí a gente vê porque tem gente que está desviada. Porque está faltando sair da sua zona. Está precisando se colocar de prontidão. Por isso que Deus falou para Ezequiel, no capítulo 2: ponte em pé e eu falarei contigo. Só depois que Ezequiel se colocou de pé, se pôs de prontidão, Deus falou com ele. Sabe quando é que Deus vai falar conosco, irmãos? Quando nós nos colocarmos de prontidão diante de Deus. Glória a Deus. Aí Deus leva Ezequiel até o vale. Segundo ponto, Deus pergunta se ainda acreditamos no impossível. Olha aqui, irmãos, preste atenção. Às vezes nós olhamos uma situação, um problema, uma luta, que na nossa mente já dá causa perdida. Já damos causa perdida. A gente olha para a família, entrega as drogas, bebida, aos jogos, prostituição e tudo mais. E a gente dá causa perdida para isso. Deixamos até de orar. Eu já botei na mão de Deus, nem oro mais. Deixamos de interceder, deixamos de pregar. E a gente acaba perdendo a fé que Deus pode operar milagres aí. Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? O autor da vida perguntou para o profeta: poderão reviver esses ossos? E Deus pergunta para mim e para você nesta noite: o teu problema ainda tem solução? O estado da tua família, que pode estar deplorável, ainda tem solução? A restauração do teu casamento ainda tem solução? Deus ainda poderá restaurar o casamento. Deus ainda poderá restaurar as portas que estão fechadas. Deus ainda poderá curar aquela enfermidade que você já gasta demais só com remédios e consultas. Às vezes a luta é tão grande, os problemas são tão grandes que nós esquecemos que Deus é especialista em fazer o impossível. Às vezes os problemas são tão grandes que nós esquecemos que no estalar de dedo Deus pode mudar todo o curso de uma história. E Deus perguntou: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel falou: tu sabes, Senhor. Sabe o que Ezequiel estava querendo dizer para Deus? Senhor, se tu quiser, eles vão viver. Se o Senhor quiser, eles poderão ser restaurados. Glória a Deus. Olha o que diz lá no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso
seria alguma coisa maravilhosa demais para mim. Olha o que Deus fala aqui através de ele mesmo. Eu sou o Senhor Deus de toda a carne. Por um acaso teria alguma coisa impossível para mim? Glória a Deus. Irmãos, entenda que tem coisas que aos nossos olhos parecem ser impossível. Tem coisas que a gente vê, isso é impossível. Isso não vai dar certo. Não vai. Aí a gente fica só fantasiando. Poxa, como seria bom se desse certo. Como seria bom se tudo estivesse andando de acordo com como deveria andar. Só que está faltando o principal, a fé, para que isso aconteça. E olha o que Deus fala para Ezequiel. Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão reviver os ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Verso 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando com quem vai nos ouvir, nos assistir pela internet. Esse problema, esta situação, esta causa, esta dor, esta luta, esta ferida, esta mágoa, poderá ser restaurada. Aí você diz: se Deus quiser restaurar, Ele restaura. E aí eu te pergunto: Deus quer ver você sofrer ou quer ver você feliz? O que você acha que é a intenção de Deus para nós? Nós somos pais. Aqui tem pais e mães. Nós estamos criando nossos filhos para serem felizes, irmãos? Nós estamos criando nossos filhos para serem fracassados, para darem errado na vida? Claro que não. E por que Deus me colocaria para dar errado nesta terra? Mas pastor, porque as coisas dão errado para nós? Porque nós deixamos de dar ouvido a Deus. Quando eu deixo de dar ouvido à voz de Deus, as coisas começam a dar errado. Quando eu caio em desobediência, quando eu começo a desobedecer a palavra de Deus, tudo na minha vida que era para dar certo começa a dar errado. Não adianta, irmãos, querer que as coisas deem certo se nós vivemos em desobediência. O povo de Israel foi subjugado pelo império da Babilônia, foi escravizado e muitos até morreram por causa da sua desobediência a Deus. Aí a gente vê: pastor, ora pelo fulano, que o fulano se desviou, está nas drogas, caiu no laço. Irmão, o que eu lhe diga? 99% dos motivos das pessoas que se desviam é desobediência. É desobediência. Amém? Se eu desobedeço, eu sou castigado. Deus me deixa descer. Ou Deus levanta pessoas que vão se levantar contra a minha vida. Pastor, eu não acredito. Deus levantou Israel, Nabucodonosor e todo o seu império para subjugar e escravizar Israel por causa da sua desobediência. E por que Deus não me castigaria também por causa da minha desobediência? Amém? Mas Deus está dizendo para mim: profetiza. Profetiza sobre esta causa impossível, que ela será restaurada. Glória a Deus. Terceiro ponto: a restauração começa quando ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Verso 4 ao 6 diz assim: então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e viverei, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós.
e sobre vós eles pedem, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, o que falta na nossa vida hoje, para sermos mais que abençoados, é atitude. Atitude de homem e mulher de Deus. Só que tem muitas pessoas que só conseguem ser homem e mulher de Deus dentro da igreja. Quando vai pregar, quando vai cantar, quando vai ministrar, quando vai fazer qualquer coisa. Deus não quer que eu venha ser apenas homem de Deus na igreja. Deus quer que eu seja na minha casa também. Deus quer que eu seja na minha família também. Deus quer que eu seja no meu trabalho. Deus quer que eu seja na faculdade. Deus quer que eu seja em todos os lugares aonde eu pisar. Deus quer que eu seja a boca dele na terra. Só que nós só temos coragem na igreja. Na igreja, a gente coloca a mão no enfermo, o enfermo é curado. Mas em casa, quando nossos filhos estão enfermos, te chamam da pessoa para orar. Na igreja, a gente ouve uma mensagem como essa, nosso coração ele arde em chamas, por saber que Deus é Deus do impossível. Mas quando a gente chega na nossa casa, que a gente vê o impossível lá dentro, coisas difíceis, a gente não tem a mesma fé. Aonde que está a lógica nisso? Porque eu não consigo ser a mesma pessoa na minha casa como eu sou na igreja? Porque eu não consigo profetizar na minha casa como eu consigo profetizar na igreja? Porque eu não consigo ver portas abertas no meio da minha família como eu vejo na vida de pessoas que nós oramos? É simples a resposta: desobediência. Amém? Mas Deus está mandando aqui, ó, profetiza. O filho está nas drogas, profetiza que ele vai voltar a pregar a palavra de Deus. O marido está desviado, profetiza que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Amém? As portas estão fechadas. Está passando necessidade por causa que as portas estão fechadas. Profetiza que as portas vão se abrir. Só que nós não profetizamos, irmãos, porque a nossa fé ela só dura até a porta da igreja. Da porta da igreja para fora, a nossa fé acaba. Glória a Jesus. Ou seja, a restauração começa quando ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Quer ver Deus restaurar a sua vida por completo, a sua família? Comece a dar ouvido à palavra de Deus. Comece a dar ouvido à voz de Deus, que você vai ver milagres extraordinários acontecer na sua casa. Glória a Jesus. Quarto ponto: Deus restaura por etapas. Deus restaura por etapas. Irmãos, às vezes a gente ora: Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura a minha família. Restaura meu casamento. A gente já quer que Deus instale o dedo e tudo muda, fique um brilho brilhando nos nossos olhos. Deus vai restaurar, mas Deus vai restaurar por etapas. Não é como eu quero que Deus vai fazer, como Ele planejou que vai ser feito. Nós somos acostumados por pregadores que não têm Bíblia na vida a encostar Deus na parede e exigir que Deus faça aquilo que eu quero. Ah, porque está na Bíblia que aquilo que tu pedires com fé Deus vai dar. Só que também está na Bíblia que Deus não vai fazer tudo o que eu quero, mas Ele vai fazer somente aquilo que alegra o coração dele. Aquilo que tu pedes, se Deus vê que vai te afastar, Deus não vai realizar. Amém?
Por isso que tem oração que Deus não responde. Deus ouve, mas Deus não responde. Porque nós estamos fazendo pedidos que vai nos afastar da presença de Deus. Estamos pedindo coisas que não vai glorificar o nome do Senhor. Amém? E olha o que Deus fala aqui, versos 4 e 6. Versos 7 e 8 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Preste atenção aqui. A obra de Deus de restauração para nossas famílias, elas são por etapas. Deus, ele vai restaurar por etapas. Aí tem gente dizendo: Senhor, eu quero ser financeiramente, eu quero ser próspero. Quer ser próspero financeiramente? Peça para Deus sabedoria para saber administrar. Administrar o que você tem, para que você receba aquilo que você precisa, aquilo que você pede. Se eu não consigo administrar o que Deus me deu hoje, como que eu vou administrar aquilo que eu estou pedindo para Deus? Nós estamos pedindo coisas grandes, mas eu não consigo administrar aquilo que Deus me deu que é pequeno. Por isso que Deus trabalha por etapa. E por isso que a Bíblia diz: pedis e não recebesse, porque pedis mal. Quer ser próspero? Peça para Deus lhe dar sabedoria para administrar. Quer aprender a pregar a palavra de Deus? Quer pregar a palavra de Deus? Peça para Deus lhe dar sabedoria para ministrar. Sabedoria quando você lê, sabedoria quando estiver na igreja ouvindo a palavra. Senhor, me ajuda a assimilar tudo que está sendo ensinado, para que eu ponha em prática na minha vida, e a minha vida sirva de exemplo para outras pessoas te servirem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só que a gente não quer. A gente quer que Deus estale no dedo, a gente já apareça de paletó e gravata com o nome no cartaz dizendo pregador, e não é assim que Deus faz. A gente ora, a gente quer que Deus salve, mas às vezes nós não pregamos para Deus salvar. A gente quer que Deus liberte, mas não pregamos para Deus libertar. A gente está orando: Senhor liberta, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor salva. Já preguei nessa tribuna aqui. E quando eu estiver só orando, Deus não vai salvar. Deus vai salvar quando eu deixar de orar por um tempo e começar a pregar. Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a oração é ótimo. A oração me conecta com Deus. A oração me leva a ter mais intimidade com Deus. A oração me leva a entender a vontade de Deus. A oração me leva a compreender os critérios de Deus para a minha vida. A oração me leva a entender quais os passos que Deus quer que eu dê. Mas é a pregação da palavra que vai salvar. É a pregação da palavra que vai libertar. É a pregação da palavra que vai tirar o pecador da sua vida de pecado e trazer para a igreja para servir a Deus. É a pregação da palavra que vai salvar dentro da minha casa. É a pregação da palavra que vai libertar dentro da minha casa. É a pregação da palavra que vai fazer milagres acontecer na minha casa. Por isso que Deus falou para Ezequiel. Deus poderia ter dito: Ezequiel, ora, Ezequiel, ora para que eu venha restaurar esse povo. Mas não, Deus disse: Ezequiel, profetiza, fala, usa a palavra para que esses, e dá uma ordem para que esses ossos vivam. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Glória a Jesus.